Primeiro, acho que a gente tem que se posicionar, né, no mundo, né? Às vezes as pessoas acham, como é o plano de carreira? Não tem plano de carreira sem plano de vida. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Muito bem, esse é o Pessoas e Produtos e hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, liderança e propósito. É um tema que movimenta multidões, escritores de livros, entusiasmados, apaixonados pelo tema. Eu recebo aqui hoje o Daniel Santos. Daniel Santos é gerente de desenvolvimento de produto na Ford, América do Sul. Tem 25 anos de experiência na indústria automotiva. É formada pela grande faculdade de engenharia industrial aqui de São Bernardo do Campo, a FEI. Eu só fico falando grande faculdade de engenharia industrial. Quando eu receber alguém da Mauá aqui, eu vou ter que me retratar, mas por enquanto não aconteceu ainda, então seguimos. Ele tem pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FGV e administração de negócios pela FIA USP. O Daniel tem experiência internacional nos Estados Unidos e Europa em projetos de veículos de passageiros, picapes, caminhões e vans. Além de tudo isso, o Daniel é top voice do LinkedIn. Então, se preparem que hoje a gente vai aprender alguns hacks aí interessantes para bombar a sua audiência e você crescer de engajamento no LinkedIn que o Daniel trouxe para a gente. E aí, Dani, como é que você tá? Bom, primeiro, Bruno, tudo bem? Espero que você esteja tudo bem também. É um prazer estar aqui nesse podcast seu. Você é um cara admirável e tenho certeza que a sua audiência vai curtir esse bate-papo aqui. Maravilha. Obrigado você pela presença, por confiar no projeto e vamos nessa. Bom, eu quero começar falando como eu conheci o Daniel. Foi uma história relativamente inusitada. É um exemplo grande, assim, do propósito e alcance das redes sociais. Eu conheci o Daniel já no LinkedIn, pelas postagens, pelo engajamento, e eu conheço muitas pessoas de onde o Daniel trabalha. Tenho bons amigos lá também. E eu pensava comigo, mas eu não conheço o Daniel. Quem que é o Daniel? E eu acompanhava ele no LinkedIn, as postagens, uma voz super influente na indústria automotiva. E eu tinha essa coisa comigo, cara, como que eu não conheço o Daniel se ele é tão influente assim? E um belo dia, eu tinha uma reunião agendada, fui para a reunião e a pessoa que ia me receber não pôde. Eu estava tendo um evento com jornalistas e tal, e ela falou assim para mim, Brunão, não posso te receber, mas tem uma pessoa aqui que é a pessoa certa para você falar. E aí eu conheci o Daniel, vou te apresentar o Daniel. Eu pensei, já conheço o Daniel do LinkedIn, aí foi paixão à primeira vista. Mas enfim, para você ver, nesse caso eu conheci o Daniel virtual, o Daniel influencer, o Daniel líder, que fala sobre liderança, sobre propósito, antes que conhecer a pessoa. Você lembra desse dia, né, Daniel? Eu lembro bem, Bruno, e foi engraçado realmente porque eu tava com uma agenda super corrida também, né, então aí o André, né, que é a pessoa que você mencionou, o André, me ligou e falou, cara, me ajuda, eu tô enrolado, tô numa reunião aqui do board, cara, mas tem um cara que eu não posso deixar de atender, é o Bruno, você dá uma atenção para ele, na hora eu falei, deixa comigo, né, não vou perder a oportunidade, e aí te convidei lá para um café, depois a gente foi para um bate-papo, né, então foi realmente inusitado. Daniel, eu sempre gosto de começar esse bate-papo com um trecho de um livro, de uma citação, de um artigo, e eu separei um trecho aqui que eu vou ler na íntegra para você e eu quero pedir a sua opinião, o que você acha assim que eu terminar. Vamos lá. Então, eu vou ler um trecho do livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek, que tem a ver com liderança, com propósito, acho que você vai gostar. Vamos lá. Jogos finitos são disputados por jogadores conhecidos, com regras e com objetivos claros, definidos e sabidos pelos jogadores, para determinar dentro de um período de tempo aquele que será ganhador ao atingir o objetivo principal ou até que o tempo de partida se esgote. Já os jogos infinitos possuem jogadores conhecidos e também desconhecidos. Não existem regras claras ou acordadas entre os jogadores.
Cabe a cada jogador decidir como irá jogar. E como o jogo é desenvolvido, pode mudar a qualquer momento, por qualquer motivo. Jogos infinitos têm horizontes temporais infinitos. Não existe uma linha de chegada. Não tem como vencer. Num jogo infinito, o objetivo primordial é continuar em campo e perpetuar o jogo. Por mais bem-sucedidos que sejamos em vida, nenhum de nós será declarado vencedor da vida ao morrer. Certamente não há como vencer nos negócios, pois não tem um fim. Os negócios não têm um fim. A vida segue e os negócios continuam com ou sem você. Contudo, muitos líderes estão obcecados com a palavra vencer, em derrotar os concorrentes, anunciando ao mundo quem são os melhores. Só que em um jogo sem uma linha de chegada, todas essas coisas são impossíveis. Liderar com uma mentalidade finita em um jogo infinito nos trará declínio da confiança, da cooperação e da inovação. Porém, ao adotar a mentalidade infinita, desfrutamos de uma equipe com alto grau de confiança, cooperação, inovação, parceria e muitos outros benefícios. Para sermos bem-sucedidos no jogo infinito dos negócios, temos que parar de pensar em quem vence ou quem é o melhor e começar a pensar sobre como montar empresas que sejam fortes e saudáveis para permanecer no jogo por muitas gerações. Jogadores com mentalidade infinita querem deixar a sua empresa melhor do que as encontraram. O verdadeiro valor de uma empresa é medido pelo desejo que os colaboradores têm de contribuir para que ela continue a ter sucesso. Não somente pelo período em que estão na empresa, mas bem depois de quando já estiverem indo embora. Um jogador de mentalidade finita tem medo do novo e reage contra uma nova tecnologia ou um novo desafio que pode desafiar o modelo de negócios atual. Já os jogadores de mentalidade infinita são mais capacitados a prever as aplicações e oportunidades dessa nova tecnologia. Empresas regidas pela mentalidade finita tomam ações que podem aumentar sua lucratividade no curto prazo. Porém, isso não quer dizer que é o melhor para a empresa no longo prazo. Muitas atitudes são tomadas agora visando apenas o benefício das pessoas que as tomam, e não com um futuro infinito em mente. Um líder infinito não quer apenas que a sua empresa seja capaz de sobreviver a uma mudança, e sim que a empresa seja capaz de se transformar com ela. Qual que é a sua opinião sobre líderes com uma atitude ou uma mentalidade infinita? Bom, assim, primeiro eu queria aqui, dizer que o Simon é uma grande inspiração para milhões de pessoas, né? Eu sou um grande admirador dele, até porque esse trecho, né, mostra um pouco da essência da liderança, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou te contar um pouquinho nesse bate-papo sobre propósito, né? Então, todo mundo pergunta qual que é o seu propósito, tal, o que você, né? Primeiro, acho que a gente tem que se posicionar, né, no mundo, né? Às vezes as pessoas acham, como é o plano de carreira? Não tem plano de carreira sem plano de vida, né? Então a vida é muito maior, né? Então, quando a gente coloca isso em contexto de liderança, né? Às vezes vem as perguntas, né? Qual que é o seu propósito? Tal. Aliás, guarda essa daí porque eu vou querer saber até o final desse podcast o seu propósito, Bruno. Mas vamos lá, o meu propósito, né? Eu sempre digo que é ajudar a mudar o mundo, né? Trazendo experiências positivas para as pessoas, tá? Então tem tudo a ver com o que o Simon fala, porque realmente, se você está num jogo finito, né? Você está lutando por uma vitória muito pequena. Se você está no jogo infinito e você tem um propósito realmente de ajudar a mudar o mundo com experiências positivas para as pessoas, aí você está no jogo infinito, tá? Então, liderar, né, é uma arte. A gente acha que liderar tem tudo a ver com estou promovido, tenho mais dinheiro, tenho mais poder, e não tem nada a ver. Na verdade, liderar realmente é simplesmente o ato de você amar pessoas, curtir pessoas e fazer com que as pessoas, né, brilhem, né, através dos seus aconselhamentos e muitas coisas que nós vamos bater um papo hoje aqui. Maravilha! Fantástico, já começamos bem. Você sabe que quando o Simon Sinek apareceu para o mundo, com os vídeos no LinkedIn, os livros, o primeiro livro dele, acho que é o Comece pelo Porquê, se não me engano, eu não gostava muito, para ser sincero, dele. Eu achava meio charlatão. Marqueteiro. Acho que eu e algumas pessoas... exato.
era do tipo, puta, mais um cara falando das mesmas coisas com outras palavras para vender livro. Né? E os vídeos eram bem bregas, assim, eu não gostava, para falar a verdade. E aí o tempo foi passando, ele foi lançando mais livros, ele foi dando treinamento, ele continuou, agora eu entendo, no jogo infinito dele, e hoje é uma pessoa que eu admiro muito, demais, ele tem umas sacadas aqui muito interessantes. Com certeza, você sabe por quê, Bruno? O Simon, ele faz algo que eu acho que os líderes têm uma carência muito grande. Né? Muitas vezes liderança, né, o pessoal acha que tem a ver com o complexo, né? E o Simon ele consegue trazer, ele tem essa habilidade, se você, né, acompanhar tudo que ele faz, ele tem a habilidade de falar o simples, e para nós, a gente toma aquele tapa na cara e fala, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então eu sou fã do simples, né? Eu tenho uma gestão simples, todo mundo que trabalha comigo sabe como eu sou, a gente se conheceu numa história muito simples e no final das contas estamos aqui num ambiente já explorando um pouco mais essa conexão, né? Então essa questão do simples realmente eu acho que é uma das coisas que eu admiro nele, porque ele fala e mexe com a gente nesse ponto. Você falou algo que realmente faz bastante sentido, de falar simples e comunicar fácil, né? A gente tem até vários estudos lá, das últimas eleições que a gente teve ao longo do mundo, daquelas pessoas que falaram de forma mais simples, você consegue atingir muito mais pessoas. E isso a gente tem que trazer para o dia a dia também, né? Na liderança, nas empresas, se você consegue comunicar de uma forma simples e clara, você tem certeza que a sua mensagem vai chegar do outro lado com mais exatidão. Sem dúvida. E essa questão do chegar, é bacana que você tocou nesse ponto, porque assim, existe um conceito, né, isso é muito trabalhado aí, né, em coachings, né, e treinamentos de liderança, né, e é muito bacana falar sobre isso, né, que é a sombra da liderança. Quando a gente fala de sombra da liderança, às vezes parece um negócio complexo, mas nada mais é do que eu falar, poxa, Bruno, você consegue fazer alguma coisa para mim? E aí você já sai fazendo. Isso quer dizer que a minha influência sobre você, minha sombra sobre você, ela é forte, né? Ao passo que às vezes eu fico ali, Bruno, você pode fazer? Aí eu volto, você não fez ainda, né? Então, quer dizer, essa conexão, né, dessa sombra de liderança, né, tem tudo a ver com isso, né? Essa conexão entre pessoas. No final do dia, não existem empresas, né? Existem pessoas, né, que gerenciam as empresas, que lideram as empresas, né, e fazem com que todo esse mundo gire, né? Mas essa questão da sombra é bacana e é uma análise interessante de se fazer, né? Ainda no tópico de gestão infinita, de pensamento infinito, para a gente passar para os próximos temas aqui, eu admiro muito, eu acho muito interessante a gente ter hoje, né, no mundo, e você, por exemplo, trabalha numa dessas empresas centenárias, que estão há muito tempo. 120 anos. 120 anos. 120 anos se reinventando, porque cada evolução, cada mudança, qualquer empresa, se ela não tivesse adaptado e se transformado, como o último trecho aqui do livro, as empresas não existiriam mais hoje. Então, assim, a gente tem que valorizar muito essas empresas que estão há muito tempo no mercado, se reinventando, se transformando, passando por revoluções e continuam aqui. Esse é o jogo infinito. Com certeza. Quem está há 100, 120, 150 anos no mercado está jogando o jogo infinito desde a sua fundação. É isso. E você falou de post, né, de LinkedIn, né? Eu coloquei recentemente, né, o Mustang fez 60 anos, sim, né, desde do início da sua existência aí, do seu lançamento primeiro, e eu coloquei assim, né, que uma empresa de 120 anos, né, mas é muito fácil você criar um produto, mas você criar ele inúmeros anos e você conseguir fazer ele brilhar por 60 anos, tem que ser muito bom no que faz, né, porque você todo dia tem que conquistar o cliente. Daniel, assim, você comentou sobre LinkedIn, sobre post e tal, eu queria ir por esse lado também. Hoje você é uma das vozes mais ativas na indústria. E a nossa indústria, na minha visão, é carente de vozes ativas, independente do tema. Quando você começou a falar sobre liderança, sobre propósito, sobre gestão, o que te motivou? O que você tinha em mente quando você começou a falar sobre isso? Foi algo natural que surgiu?
Como que foi o início disso? Boa pergunta, porque várias pessoas que, né, eu faço bastante trabalho de coaching, né, eu tenho um outro trabalho também que eu faço com as universidades, eu adoro essa questão de desenvolvimento de pessoas, né, então eu gosto muito dessa interface, né, então muitos me perguntam isso e é bacana que você trouxe aí para o nosso bate-papo, porque surgiu inicialmente por acaso. Por quê? Eu fui promovido muito cedo, eu entrei, né, na Ford como estagiário, em 99, e aí eu fui crescendo na carreira, né, tive a minha jornada inicial aí de aprendizagem, mas sempre tive essa questão de querer ajudar, né, querer tá ali e colocar a mão na massa mesmo, né, e isso me deu a possibilidade de eu identificar essa questão da liderança natural. Então, eu acho que isso acabou vindo na minha carreira, né? E aí, quando eu fui promovido, isso foi muito, muito breve, né? Dado a carreira automotiva, né? Normalmente você vê pessoas para ser promovido precisa de 20 anos. Exato. Né? Não mais, tá? Aliás, já mudou, tá? Mas quando eu fui promovido, né? Eu conversava com as pessoas um pouco sobre essa questão de liderar, de liderança, etc. Porque as pessoas falam, pô, você é tão novo, né? Como é que você foi promovido tão novo, né? E aí eu fui colocando isso como se fosse alguns pilares, né? Como se fosse algumas ferramentas, né? De liderança. E aí eu fui me apaixonando, né? Hoje eu tenho, né, inúmeras pessoas, né, dentro da Ford, né, na minha vida pessoal, na minha própria família, né, meus filhos conversam comigo, a gente fala sobre liderança, então virou um negócio realmente que eu amo e eu adoro falar sobre liderança. Sobre liderança, essa é uma pergunta, assim, talvez até o Simon teria dificuldade de responder, mas já que você está aqui, eu vou fazer essa pergunta para você. Né? Vamos lá. Igual aquela piada do Einstein, né, tava com o motorista, aí fazendo uma pergunta pra ele, que chegou uma pergunta tão difícil que ele não sabia responder. Eu falei, cara, essa é tão fácil que até meu motorista responde, né? Passou pro motorista a pergunta. Passou pro motorista, né? Ficou mais fácil. Jogou pro lado, jogou pro lateral. Jogou na bola de segurança. Na sua visão, quais são as qualidades que um bom líder deve ter? Pergunta bem ampla, tá? Mas todos os lugares que eu passo, eu costumo, Bruno, criar o que eu chamo de DNA. Tá? Eu acho que o líder, ele tem que ter esse DNA, tá? Ele tem que ser previsível, tá? Eu acho que líderes que você vai abrir a porta dele, você não sabe o que você vai encontrar, né? Traz uma insegurança para o time, ou insegurança para a pessoa que vai falar, né? Que isso afasta, né? Então, assim, grandes líderes, né? O que eles fazem? Primeiro que eles contratam, né? As pessoas que realmente querem estar com ela. Tá, isso é uma característica que eu adoto muito rápido, né? A outra coisa que eu coloquei na minha vida é que eu tenho que ser tão inspirador para as pessoas que elas vão querer trabalhar comigo. Porque o dia que eu tentar forçar alguém a trabalhar comigo, não fiz meu papel de líder, tá? A outra coisa que eu acho que é importante é colocar os nossos valores sempre à frente. E aí todo mundo que trabalha comigo já sabe minha característica, né? Eu aprovo o que é o certo e eu rejeito o que é o errado. Não tem jeito, não adianta tentar, né? Então acho que isso é genuíno, né? Eu acho que vim motivado pro trabalho, né? Todo mundo pergunta, poxa, como é que é, né? Poxa, chegando no final de semana, pô, eu acho que às vezes eu tô assim, poxa, chegando segunda-feira, né? Por quê? A própria indústria, né? As conexões que você tem com as pessoas, ela é tão rica, né? E se você realmente tem esse trabalho de propósito, focado em causar, né, coisas positivas para as pessoas, cara, por que segundas-feiras é diferente dos sábados, né? Eu não lembro ninguém que fica reclamando, nossa, caramba, hoje é sábado, né? Mas segunda-feira, às vezes, né, o ser humano deixa escapar aí, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que o líder tem que ser genuíno, ele tem que ter essa característica, esse DNA, ele tem que ser previsível, né? Ele tem que, né, ter essa questão de ser inspirador, né? Outro dia eu estava conversando sobre liderança inspiradora, né? Então, muitos anos falavam sobre chefe e líder, né? Muitos anos. Mais recentemente, né, começaram a falar sobre líder inspirador, e há 10 anos atrás eu já falava um pouco sobre isso, né? Tinha alguma referência sobre isso, e aí eu comecei a fazer a conexão, né, do que é o líder, o que é ser o líder e o que é ser o líder inspirador. Mas tem muito mais esforço, mas a recompensa é muito maior, Bruno. Quando a gente se coloca, né, ou coloca-se um objetivo na sua vida, né, profissional, pessoal, cidadão, né, de você ser um líder inspirador,
Inspirador, a diferença é que a gente faz esse bate-papo aqui, eu tô adorando e espero que a sua audiência capture alguma coisa e ser contado, né? Eu recebi aqui um feedback de sequer, né, amigo aqui que estava ouvindo e achou você bacana. Pô, isso é inspirador, né? Então é diferente de você às vezes fazer uma liderança, não, eu ajudo, mas até certo ponto, 5 horas da tarde eu vou embora, né? Me procura até as 4h40, né? Depois não vai dar. Então, liderança tem a ver com isso, entendeu? Ser genuíno, ter conexão, ter o seu próprio DNA, se joga mesmo, né? Não deixa para amanhã, porque as pessoas olham para você e se você não for escolhido, eles vão escolher outro. Então, que seja a gente. Você acredita que ao longo dos anos as pessoas têm mudado o seu estilo de liderança e têm evoluído? Você comentou, né? Antigamente era o chefe, era o líder. Acho que a gente vem vivendo um choque de gestão aí nas últimas décadas. E você acha que, falando de pessoas, não de empresas, que as pessoas, os líderes têm evoluído, têm buscado conhecimento e têm enxergado de outra forma os liderados? Tem uma grande confusão, né? Até porque as gerações estão mudando, e isso, né, muda o chip e aí, né, traz alguns desafios, mas eu acho que, primeiro, eu acho que é importante esclarecer, Bruno, para a sua audiência o seguinte, eu acho que liderança, quando a gente coloca o aspecto de liderança, ela tem que ser dissociada, né, como eu mencionei no início do nosso bate-papo, né, com hierarquia. Né? Então, assim, eu acho que o que sempre vai ter nas empresas, né, em qualquer lugar, e até, infelizmente, né, na vida, né, política, e eu não gosto de falar de política, né? Política e outras coisas assim, acaba que tem sempre essa questão, né, da confusão da liderança com poder e um monte de coisa, né? Nas empresas sempre vai ter. O que a gente tem que fazer, Bruno, na realidade é o seguinte, você tem que identificar as pessoas que você quer seguir, né? As pessoas que te inspiram e vão te fazer realmente ter uma jornada recompensadora, né? Porque eu tô cansado de olhar, né, maus exemplos e aí as pessoas continuam ali e não fazem as suas escolhas, né? Então, eu acho que sim, tem uma mudança, né? Até porque a própria tecnologia, né? Tudo mais digital, tal, traz possibilidades de você se aperfeiçoar mais, de você observar mais. Quantos vídeos, né? Igual aos que você faz aí, quantos podcasts a gente não pode ouvir, até para que a gente se aperfeiçoe mais. Tudo isso é uma questão mais da realidade. Agora, tem uma coisa que nunca a gente vai conseguir mudar, tá? Aquele líder genuíno, e é aí que eu estou, né? Aqui eu gostaria, né, das experiências que eu tento passar para as pessoas, até porque quando você fala em mudar o mundo, não adianta você tentar fazer porque um dia, né, você vai deixar de lado e não vai conseguir seguir mais isso. Tá, porque o esforço é muito grande, né? Quando você é um líder natural, quando você fala de liderança inspiradora, né? A gente comentou agora há pouco, é muito normal você fazer, né? Então, você domina um pouco mais, né, a energia para fazer aquilo, e aquilo não é um peso. Agora, aquela pessoa que se finge ser líder, se finge ser aberto, se finge ser, né, alguém colaborativo, cara, ele deve arrastar um transatlântico na areia, Bruno, porque é muito difícil, Tem uma vida pesada, hein, cara? Mas sim, tá mudando, né, eu acho que a gente vai aperfeiçoando, né, tem técnicas, né, bacanas que hoje são muito mais difundidas, né, antigamente era muito mais difícil, mas eu acho que o líder natural, ele permanece. Esse cara é o que a gente procura ser e procura inspirar as pessoas através de ser natural, né? Você falou um ponto, anotei aqui, fantástico, genuíno, vamos voltar nele para seguir, acho que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Você falou que você escolhe quem você vai seguir. Acho que isso é um ponto muito importante, por quê? Dentro do mundo corporativo, nas empresas, as empresas são gigantescas. Não adianta a gente ter a falsa impressão que uma empresa com milhares de funcionários vai ter líderes genuínos em todas as posições. É humanamente impossível.
Só que quando você está dentro de uma organização, você tem o bom exemplo e você tem um exemplo não tão bom. E você escolhe aquele exemplo que você vai seguir. Claro, como tudo na vida, geralmente aquela experiência negativa, a gente acaba como ser humano dando mais peso do que é negativo e não vendo o lado positivo. Com certeza. Então, você falar sobre isso eu achei fantástico, que você escolhe, você tem esse caminho. Não adianta você falar, puta, aquela pessoa ali, cara, não me inspira e tal, mas você tem um monte de outros que podem inspirar, você pode ter como exemplo. Com certeza. Vamos lá, Bruno. Excelente pergunta, até porque em todos os bate-papos, assim, principalmente quando a gente faz coaching, né, com as pessoas precisam de muita orientação nesse sentido, então acho que com a sua audiência que não para de crescer, eu vou realmente tomar um tempo para dizer o que eu penso, tá? E eu espero que seja realmente agregador para você, né, como até inspiração, assim, tá? Eu acho que, primeiro, as pessoas, elas acham que elas não têm o poder da escolha do líder, e elas têm, tá? A partir do momento que você trabalha com alguma pessoa que você não gosta, e você continua ali por meses ou anos, o problema não está com o líder, o problema está com você, tá? Então, nós somos capazes de escolher, só que a gente tem que ter vontade, motivação e a gente tem que ter decisão, tá? A primeira coisa para a gente sair dessa zona ruim, né, de um líder ruim, é ter decisão. Eu não aceito mais e pronto, tá? Mas você falou num ponto sobre escolhas, né? Então, assim, uma coisa que eu faço, e até um modelo, né, que eu acabei desenvolvendo, né? Eu converso com bastante pessoas, como eu mencionei, e eu acabei desenvolvendo um modelo porque, na verdade, esse modelo reflete o que eu faço, tá? Eu sou contra seguir pessoas. Me explica melhor. Porque, Bruno, quando você segue ipsis literis o Daniel Santos, o que vai acontecer? Você vai pegar os meus pontos positivos e os meus negativos. Aliás, os meus negativos, para você e para sua audiência, quem quiser, eu dou de graça. Não vendo, não doando, preciso vender, não. Tô doando, né? Não precisa fazer Pix. Pode colocar aí que eu dou de graça. Então, assim, eu sou um grande defensor eu falo que é montar um Danielzinho aqui, né? Um líder referência, né? Quem que é esse líder referência? É um pedaço do Bruno, se ele me inspira, né, em alguma coisa, né? Então acho que assim, primeiro eu sempre eu falo assim, defina o seu objetivo, né? Quem você quer ser, né? Mapeie quais são as características que vão fazer a diferença nesse seu novo modelo, no seu novo passo. Traz para hoje. A primeira coisa que vai acontecer, Bruno, é que as pessoas ao seu redor, imagina que você é um engenheiro e você quer ser um supervisor, né? Quando você faz esse mapeamento e você traz para hoje, as pessoas ao seu redor, até porque nós somos percepção, né? Exato. Muita coisa a gente fica debatendo, mas no final das contas é o que eu acho do Bruno, é o que o Bruno acha do Daniel, né? Então, assim, a primeira coisa que acontece quando você faz esse exercício de você avançar um passo e trazer para hoje, é que você muda a percepção das pessoas, né? O Bruno 2.0 aí, o pessoal vai falar, poxa, esse Bruno eu não conhecia. E aí eles começam a subir o patamar do Bruno só porque o Bruno trouxe uma versão melhorada, né? Então, assim, mas para isso, quando você faz esse mapeamento, eu acho que se você tentar seguir pessoas, você vai acertar e vai errar como elas. Então, o que eu defendo realmente nesse modelo é um modelo onde eu, através desse mapeamento, inspirado nas pessoas que têm uma influência no meu dia a dia, na minha vida pessoal, né, e profissional, na minha comunidade, né, muitas vezes pessoas que vão, né, para suas igrejas, assim vai, eu coloco um nome na frente de cada uma dessas características, tá? E aí o que acontece? Né? Segunda-feira, né? Eu falei que segunda-feira é interessante, esse é o motivo pelo qual segunda-feira eu acho interessante. Porque a gente chega na empresa, eu chego numa... E aí eu montei aqui o meu 100%, né? Ele é minha referência, né? Sim. Lembra disso? Então eu não sigo pessoas, eu sigo características das pessoas, e aí eu chego numa reunião, nosso bate-papo, por exemplo, pode ter certeza que você me inspirou e eu troquei o nome que estava ali rapidinho pelo Bruno. Por quê? Porque ele me inspirou de alguma forma. Então, se a gente é conexão, né? E se a gente tem a capacidade de olhar características das pessoas, eu monto um líder perfeito. Então, quando eu levanto de manhã, né, eu não vou mirar mais o Bruno, não vou mirar, né, qualquer outro líder
referência? Eu vou mirar na minha referência. Ela é minha 100%, certo? Então, isso faz com que você catalise, né, a velocidade com que você vai chegar no seu objetivo. Então, assim, líderes têm que ter um pouco dessa visão, né, de não seguir muitas pessoas, mas seguir o que as pessoas têm de melhor, tá? Aliás, recomendo que você e sua audiência realmente exercite isso, né? No começo a gente escreve, mas depois de um tempo acaba sendo natural. Mas eu vou te perguntar um negócio. Quantos segundos, se eu tenho uma referência, né, de várias coisas que eu preciso, e eu tenho vários nomes que me inspiram, e chega alguém mais inspirador, quantos segundos eu demoro para trocar? Se essa referência é minha? Nada, é muito rápido, é praticamente automático. É imediato. Você entendeu por que ele é tão potencial, Bruno? Porque é o que você falou. As interações vão mudando, as pessoas vão mudando. Então, assim, poxa, meu líder saiu da empresa. O que acontece? Eu me jogo do abismo? Não. Exato. Né? Eu troco rapidamente minha referência. Né? Seus filhos crescem, de repente eles viraram uma referência melhor do que, né, às vezes, um colega de trabalho. E aí você troca por ele. Então, de novo, se a gente seguir boas referências, eu acho que a gente tem um potencial grande, né, de acelerar, né, muitos desenvolvimentos e, enfim, lideranças e assim vai. Né? Cara, esse é um conselho sensacional, de verdade. Até imaginando, quando a gente, pegando o seu conselho, o seu exemplo, quando a gente segue exemplos e não pessoas, você abre o seu radar para ver o que tem de genuíno em cada pessoa, em cada indivíduo. É isso. E você foge daquele modelo mental também, tal pessoa é legal, tal pessoa é bom líder, tal pessoa não é boa líder. Não, você olha os exemplos e você está sempre melhorando. E você olha para dentro, olha para si e pensa, cara, o que eu vou aprender com essa pessoa? E é verdade, você citou um exemplo aí. Cara, quantas vezes a gente conhece uma nova pessoa, em pouco tempo passa aquela na tua cabeça, cara, essa pessoa é fantástica, como que eu não conhecia ela antes, tal? E você aprende muito rápido. Você troca o seu modelo, ou você acrescenta o seu modelo, ou você incrementa o seu modelo, e você está sempre evoluindo. Então, para quem quer liderar pelo exemplo, ou liderar, ser um líder genuíno, isso é uma dica, assim, formidável para ter esse modelo mental, né? E aí eu vou te dar duas provocações aqui, Bruno. Esse modelo, ele serve também para você ver aquilo que você não quer? Completamente, porque uma das formas, minha psicóloga sempre me falou isso, uma das formas de você descobrir o que você quer é você tendo certeza do que você não quer. Absolutamente. Sabe por quê? Porque você passa a ser um grande observador. Porque quando você começa a gerenciar isso, né, no dia a dia, e isso vira realmente um vício, que vício bom, né? Porque exato. Vício de coisas boas eu quero um monte, né? Então, assim, e você passa a falar, poxa, esse comportamento eu não gostei, então ele não vai fazer parte da minha referência. E aí você já monta já o que você quer excluir, né? Então sua psicóloga está correta. Agora eu te pergunto, a gente está falando de liderança, tal, né? Se eu quero, né, de engenheiro a ser supervisor, mas eu te pergunto, e se você quiser ser um melhor marido, uma melhor esposa, né? Um melhor pai, dá para fazer o mesmo modelo? Dá. Perfeito. E é isso que eu descobri, Bruno. Não dá para separar a vida profissional da vida pessoal. Então, assim, se você quiser ser um melhor pai, você também busca as referências, faça o seu mapeamento, busca as referências, traz para hoje, muda a percepção, entendeu? Então, isso não é um modelo, né? O que eu falo que é o modelinho que eu criei, não é um modelinho profissional, é um modelinho da vida, né? Então é muito bacana esse bate-papo, porque eu deixo normalmente pro final, né, e as pessoas falam, caramba, poxa, que legal. Sim. Então eu vou brigar, eu vou ser uma melhor esposa, que poxa, que legal. Então, e aí vem um pouco da questão do líder inspirador, né, que a gente falou, vem a questão da satisfação. É a hora que as pessoas falam, poxa, isso aí vai me ajudar muito na vida, puta, aí eu já me explodo de felicidade de ter ajudado um pouquinho alguém no mundo, né? Então isso é muito contagiante, né? Então eu vou te dar a chance de ajudar muito algumas pessoas no mundo. Vamos lá. Pensa num jovem que está iniciando a carreira, que no momento, queria que você mudasse essa mentalidade, desse exemplo e ajudasse nesse sentido. No momento ele não exerce uma função de liderança, mas ele quer ser líder. Às vezes pode demorar mais ou menos, mas ele tem esse objetivo. Queria que você falasse, desse um recado para essas pessoas. Tem muitos jovens que seguem, que acompanham, que interagem, que querem seguir para essa carreira e seguir e serem líderes também, que possam engajar pessoas e motivar pessoas. Porque você não precisa estar numa posição de líder para você exercer a sua liderança. Muito melhor quando você
já exerce uma função de líder sem ter uma função de liderança, porque você já se prepara, você já vai se preparando o quanto antes. Então, que recado você dá para essas pessoas no início de carreira que querem se tornar líderes de sucesso? Legal. É importante a pergunta, até porque a gente também, né? A gente está nesse mundo VUCA, né, que diz que tudo muda, né, tudo é inconstante, né, e assim vai, e a gente hoje, né, a indústria está se deparando até com essas gerações mais jovens, né, e vem realmente esse questionamento, né, porque essa moçada, elas se veem chegando à liderança muito mais rápido, né, do que o pessoal da nossa época, né, então é muito legal, até porque na minha casa é engraçado, né? Porque eu sou X, a minha esposa é Y, a Gisele é Y, o Guilherme, meu filho mais velho, é Z, e o Fernando é Alfa. Então, assim, eu tenho que ficar especialista em gerações, porque senão eu não consigo nem jantar com eles mais. Mas é muito bacana, porque isso traz um aprendizado legal e gostoso pra gente, até, né, na questão de líder, né? O maior líder é o próprio, né, o fator de ser pai, o fator de ser mãe, né? Acho que isso são grandes exemplos de liderança, né? Mas a gente tem, né, essas interações, né, na própria indústria, né, tem muita gente nova, né, perguntando, fazendo exatamente essa pergunta, e foi bacana que você trouxe aqui. Então, assim, primeiro, né, queria lembrar, a gente falou já nesse bate-papo, mas eu queria lembrar que liderar é uma arte, tá? Liderança não é ser chefe, liderança não é você estar na hierarquia acima de alguém, né? Então, quando eu pego o estagiário e eu falo que ele é líder das ações dele, das atividades dele, ele já se assusta, né? Mas é isso, eu acho que essa questão da liderança, se você lidera alguma coisa, e quem é que não lidera nada? Acho que não existe, né, Bruno? Não. Mas as pessoas, elas se colocam, né, como se ela não fosse, né? Então, assim, primeira coisa que eu falo para todas as pessoas jovens é que elas tenham essa coragem, esse encorajamento, esse engajamento que eles precisam ter, é isso. Bate no peito e fala, eu posso, né? A partir do momento que ele se convence através da motivação, porque a motivação é intrínseco, né? Vem de dentro da gente, né? Então, quando ele fala e ele acredita, eu posso, ele muda. Você vê que tem empreendedores, né? Tem jovens empreendedores que quando você olha, você fala, não pode ser que esse cara chegou nesse patamar. Ele deve ter tido uma ajuda, né? Já vem os vieses inconscientes aí que a gente não gosta. Mas é isso. O jovem, ele tem que, primeiro, ele tem que acreditar. A segunda coisa que eu sempre falo é que o jovem precisa se preparar, né? Porque às vezes ele quer ser o líder de uma empresa, né? De uma Ford, sem experiência nenhuma, não vai funcionar, né? Então, assim, quão rápido ele consegue se preparar das duas coisas, né? Então, a capacidade técnica dele, até para que ele consiga, né, desenvolver, né, a carreira dele, né, o crescimento dele, mas tem o outro lado também dessa preparação emocional, dessa questão da autoconfiança, né, eu quero, eu posso, eu vou atrás, né, e é por isso que eu falei para você, né, que parte do meu DNA, eu contrato pessoas que estão comigo, querem trabalhar comigo. Eu tenho dificuldade, Bruno, de trabalhar com pessoas que não querem trabalhar comigo. Entendeu? Então é muito difícil, é difícil, é o transatlântico na areia, sabe? Então, assim, o grande conselho é isso. Acreditem, vocês podem. Eu era estagiário, hoje eu sou responsável pela Transit dentro da engenharia, sou responsável da Transit da América do Sul. Mas quem é o Daniel? Né? Então, assim, a gente tem que acreditar. Né? E uma coisa que eu faço, Bruno, isso é todos os dias. Né? Eu levanto, eu oro e eu coloco na minha vida que eu vou continuar acreditando em mim. E se eu sou fator de mudança e eu puder ajudar as pessoas, eu vou continuar ajudando as pessoas. Mesmo que isso me custe o tempo, mas aí eu não chamo de custo, eu chamo de investimento. Porque nas relações a gente aprende e a gente ensina ao mesmo tempo. Né? Então, esse é o grande conselho que eu dou aí para a moçada jovem, né? Tô vendo meu filho aqui cheio de dúvidas, borbulhando na cabeça. Aproveita o jantar para a gente conversar sobre isso, mas esse é um excelente conselho que eu dou realmente para as pessoas jovens aí, tá? Acreditem. Mudando o foco, vamos deixar por um momento a liderança, essa caixinha aqui do lado. Quero mudar o foco da conversa, que eu sei que o pessoal está muito animado para conhecer e entender mais sobre LinkedIn. Você é um top... Aliás, você não é só um top voice, você
É Top Voice ou Top Voicer? Ele chama de Top Voice, né? É a voz, né? Top é a voice. Voz que ecoa mais longe. E você não é só... Você tem mais de um badge, que você me falou. Então você não é só Top Voice, você tem outros badges também. Falando de LinkedIn, dá uma dica aí pra turma. Cara, o que vale? Qual que é o hack do LinkedIn? O que vale? É impressão? É like? É interação ali nos posts, tal? Quais são as dicas que você pode dar pro pessoal? Porque hoje, para todo mundo, o LinkedIn é a principal plataforma de personal brand do mundo e de empregabilidade. Tudo tá lá. É isso. Então vamos lá. Quais dicas você dá para as pessoas evoluírem no LinkedIn como especialista? Vamos explicar, até porque você lembra que naquele cafezinho lá eu te expliquei um pouinho disso aí, mas hoje acho que a gente coloca num contexto até porque todo mundo vai ficar curioso aí, né? Bom, primeiro, você tá correto, né? Existem muitas plataformas, tá? Mas existe uma plataforma consolidada que é o LinkedIn. Tá? Então, isso faz com que, no passado, as pessoas se analisavam através de currículos, né? Era muito comum. Hoje, parte da indústria avalia currículo, parte avalia o próprio LinkedIn. Então, o que é esse programa, né, do Top Voicer, né? Ou Top Voice, né? O Top Voice nada mais é do que a capacidade que você tem de fazer a sua voz chegar mais longe, né? Então você tem razão, não tem likezinho, não tem like, não tem esse tipo de coisa que vai fazer você chegar nesse patamar. O que vai fazer é o quão conectado, né, você está, né, com quem está te ouvindo, né? Então isso começa a crescer a quantidade de seguidores. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tem 20 mil conexões. Certo. Aí ele tem 5 pessoas que seguem. Ou seja, espera um pouquinho. Então, porque eu posso entrar na plataforma e eu posso ficar clicando lá, seguir, eu coloco 100 mil pessoas, seguir, 20 mil vai falar, putz, deixa eu quem é esse Daniel aqui? Gostei do nome dele, vou pôr aqui. Ele trabalha na Ford, né? Gostei, vou deixar ele se conectar comigo. Mas isso não é uma conexão. Então, quando as pessoas... Existe uma outra categoria que é de quem vai lá e coloca seguir. Então é o seguinte, a partir do momento que você começa a ser seguido, né, é porque a sua voz é importante para essas pessoas. Então é diferente. Então não necessariamente a conexão, é o follow, você tem que ter followers. Porque a conexão eu vou pedir, ou a pessoa está pedindo. Agora follow é o seguinte, eu quero acompanhar o Bruno, eu quero ver o que o Bruno fala. E toda vez que o Bruno falar, vai aparecer para mim ali um pop-up e ele vai me dar a dica do que o Bruno tá falando, e aí eu vou lá, eu entro, eu olho, tá? Então assim, tem que separar um pouco uma coisa da outra. Então, o que o LinkedIn faz? A cada 60 dias, ele avalia, né, essa quantidade de pessoas que você impacta, né, a maneira que você está se colocando, né? Por exemplo, se você só repostar, fica repostando, tudo que o Bruno coloca eu reposto, e o Bruno é o cara do Top Voice, eu não vou conseguir ser Top Voice, porque eu só estou repostando a coisa de alguém, né? Então assim, caracteres genuínos é o que você escreve, como você escreve, né, com que conexão emocional que você escreve, né? Então, e é muito bacana porque você pode colocar aquilo que você é, né? E lembra que eu falei do Simon de ser simples, né? Se você olhar, né, a questão dos posts, a linguagem é mais simples possível, né? Outro dia eu fiz uma brincadeira, eu coloquei uma foto, né, eu tirei uma foto do retrovisor e o reflexo do retrovisor tava uma Transit, né? E eu trabalho com a Transit, todo mundo sabe. E aí eu coloquei assim, né? Poxa, minha mulher tá perguntando se eu tô trabalhando. Eu falei, não tô trabalhando, só tô colocando aqui uma foto da calçada, né? Então assim, isso vira realmente uma coisa, quase que um storytelling, as pessoas começam a te seguir. Mas o que eu acho bacana desse trabalho, Bruno, é que realmente você ajuda as pessoas. Eu recebo muitos feedbacks, eu tenho conexões do mundo inteiro, né? Até pelo meu próprio trabalho fomenta isso também, mas é legal que as pessoas vêm para você, às vezes no começo de uma reunião, né, e a pessoa fala, puxa, adorei aquilo que você falou, tem uma conexão muito grande com aquilo, né? Então assim, essa é a parte que vale a pena, né, você realmente ter eles chamam de badge, né? Esses badges, né, de Top Voice. São 4, né? Eu tenho de Automotive Engineering, eu tenho de Manufacturing, né, de manufatura, eu tenho de Program e de Project Management. Então são 4 badges e a cada 60 dias eles vão avaliando. Então é assim, quem quiser
fazer esse trabalho, realmente o que eu recomendo é seja genuíno, faz por paixão, entendeu? Às vezes eu tô aqui, né, puxa, entre uma coisa e outra aqui com a família, que é super importante, a prioridade número 1 da nossa vida, pessoal, é família. É família. A gente tem que cuidar da família. E parte da família é você cuidar das pessoas que estão com você dentro da empresa. Tá? Essa também é a sua família, porque família é aquilo que está junto, né? Família é aquilo que você tem apreço. Então, tem uma conexão muito grande entre uma coisa e outra. Então, assim, aí eles fazem a cada 60 dias, eles fazem essa análise, e aí você perde, né? Se você simplesmente ignorou o fato de continuar o trabalho naquela direção, você realmente perde. Ele coloca uns artigos para você, você foi selecionado, Bruno, você foi selecionado para contribuir nesse artigo. Aí você ignora, né? O que acontece, daí 60 dias, fala, poxa, eu mandei, ele não contribuiu e tal, e aí eles cortam. Mas é legal, isso é sua voz, né? Então, recomendo, Bruno, você que é um comunicador nato aí, que você realmente embarque um pouquinho nisso aí, porque é muito prazeroso as pessoas voltarem para você e falar, poxa, Bruno, bacana aquilo que você escreveu, gostei demais, obrigado. Pronto, né? Você já ganhou o seu dia. Mas eu já saí daqui com aprendizado, eu já sei o que eu tô fazendo errado, cara. Eu tô escrevendo muito difícil, tem que ser mais simples. Claro. Eu preciso simplificar a comunicação, eu já tomei um tapa aqui, já entendi, cara, foi um choque já. Tô escrevendo muito complicado, muito complexo. São técnicas. São técnicas, Então você fica durante 60 dias, a cada 60 dias, fazendo gestão de 4 badges, né? Então imagina a gente aqui com as nossas conexõezinhas, o cara faz gestão de 4, cara, a cada 60 dias. Mas você consegue fazer isso de uma maneira, de novo, né? A gente falou, né, do transatlântico na areia, né? Falamos 3 vezes já o 4 aqui. Isso. Assim, se você tentar forçar isso, entendeu? Eu quero ser isso, eu quero ser reconhecido como isso. Se forçar não é natural, as pessoas percebem. A gente acha que não, mas todo mundo percebe. Não tem como. Então, seja natural e com certeza uma empresa desse porte vai entender a sua naturalidade, vai entender que sua voz está chegando onde precisa. Então, essa parte é muito, muito... Assim, a satisfação é muito grande, muito legal. Muito bom. Você comentou de exemplos de liderança, né? Na família, dentro de casa. Esses dias eu passei por um exemplo de liderança aqui na família. Eu tenho 2 filhas, né? A Bárbara e a Bibi, a Baia e a Bibi, de 13 e 10 anos. Legal. E aí, durante um período X, a pessoa que me ajuda aqui em casa, né? Na gestão, de tudo, enfim, no dia a dia, ela estava com um problema pessoal e não estava vindo, né? E aí, enfim, as coisas ficaram bem sobrecarregadas aqui pro meu lado. E aí a pia cheia de louça, eu dou um exemplo simples, cheia de louça eu não consigo durante a semana, porque a semana é muito corrida para todo mundo, a gente sabe o quanto a gente trabalha, tem os projetos pessoais, os projetos profissionais, esporte, isso, aquilo, tão complexo. Com certeza. Aí eu chamei as duas, eu tenho a técnica aqui, é Family Meeting, né? Quando eu falo Family Meeting, todo mundo já fica esperto, né? Falei, meninas, tem atividade à vista, Family Meeting, todo mundo pra sala. Sentei na sala e falei assim pra elas. Já sabe que tem atividade à vista, né? A partir de hoje, vocês não moram mais com o papai. Aí os olhos arregalaram. O quê? Não, vocês não moram mais com o papai. Hoje, todos nós moramos na República Veredas. É uma república agora. Vocês não moram comigo. Todo mundo vai ter que fazer um pouquinho. Porque você não vai para a faculdade, você não quer estudar, morar fora, fazer intercâmbio, vocês já vão... Eu vou ajudar vocês, eu estou ajudando já vocês entenderem como tudo isso funciona. Então, você sujou um prato na refeição, você vai lá, lava o seu prato, coloca no escorredor e pronto. E se cada um fizer um pouquinho, fica menos pesado para todo mundo, porque está muito pesado para mim. E aí, foi esse o exemplo. A pequenininha olhou para mim assim e fez aquela, né, com a cabeça afirmativamente assim, tipo, tô com você. Foi lá, quietinho, jantou, lavou o prato, colocou lá no escorredor e tal. E a mais velha, nesse caso, aí encrencou, né? Eu não concordo, porque isso não é república, isso é ditadura. Eu falei, ditadura? Você sabe o que é uma ditadura? Não, isso é ditadura. A gente não é possível, a gente voltou pro regime feudal, isso é feudalismo. Eu falei, não. Isso aqui é república a partir de agora. E lutou, até eu fui dormir, ela não tinha lavado o prato e colocado no escorredor. Aí eu pensei, se eu acordar de manhã para levar elas para a escola, se não tiver lavado o prato, eu vou ter que tomar uma postura de líder e a gente vai resolver isso de outra forma, né? Disciplinar. Só que a disciplinar era pegadinha. Eu ia colocar o prato sujo na bolsa, na mochila de escola dela e ele ia com o prato sujo pra escola. Os jovens falam que é trollar. É trollagem, ia ser uma trollagem desse nível, eu ia fazer. Mas eu acordei e tava tudo limpinho e tal. Então,
para você ver, a mesma mensagem, com o mesmo objetivo, as pessoas recebem de forma diferente. Um exemplo bem caricato assim do dia a dia, mas que exemplo você pode trazer assim sobre liderança, Daniel, no dia a dia, com a família, que você possa compartilhar com a gente? Bom, tem um monte, né? Mas antes até de entrar em algum exemplo específico, né, eu queria, né, só lembrar, até porque muitas pessoas estudam sobre, mas eu acho que utilizam muito pouco, né? Mas aquelas duas pesquisadoras chamada Myers-Briggs, né? São as duas que colocaram, né, os tipos, né, de perfis comportamentais, são 16 tipos de perfis comportamentais, e aí o que elas querem demonstrar? Que nós somos diferentes. Então, assim, eu digo que liderar efetivamente é eu conhecer o melhor do Bruno, né, e o melhor das pessoas da minha equipe, né, para que eu consiga atuar de maneira customizada com cada um. E aí não fica forçado, entendeu? Porque se eu sei, por exemplo, um exemplo aqui, se o Bruno, eu peço uma atividade pro Bruno, mas o perfil dele é um perfil que ele vai precisar de 3 dados, né? Ele é analítico. O Bruno precisa de 3 dados. Se ele tiver 2, ele vai começar a entrar em loop e ele não vai sair dali, né? Então, eu sei que você é assim, o que eu faço? Eu vou te dar os 3 dados, é a melhor maneira de eu trabalhar com o Bruno. Tem pessoas que às vezes são mais, às vezes com um dado ela já está tomando decisão, porque ela é mais para frente, ela já é mais objetiva, e assim vai. Então, eu digo que é importante, né, Myers-Briggs aí, quem da sua audiência não conhece, estuda, tem umas respostinhas, umas perguntas que você, se você responder de maneira correta, fidedigna, você vai ter um excelente relatório para você se entender. Então, é bacana que eu sou ESTJ, vou deixar curiosidade para quem não sabe o que é. Eu sou ESTJ, então assim, né, extrovertido, objetivo, decidido e assim vai. Então, é bacana porque às vezes tem a pessoa mais introvertida. Como é que você vai atuar com isso? Se você quiser que a pessoa seja extrovertida e ela é introvertida, vai ser o transatlântico na areia de novo, né? Então não funciona. Então assim, eu acho bacana. Até quando eu divulgar o episódio, eu vou colocar o link do teste do MBTI para as pessoas descobrirem, quem não sabe ainda qual que é o seu perfil isso. psicológico e tal. E até no tópico do podcast aqui, assim, eu digo que liderar efetivamente é você conseguir tirar o melhor de cada um. Né, e nós somos diferentes, né? Se a gente tentar fazer tudo igual, não vai funcionar. Pô, exemplo tem um monte, cara. Tem um monte, porque quem vive, né, em família sabe que isso daí são corriqueiros, né, os exemplos, né? Mas é bacana você ver, e não tem a ver com idade, tá? Né, você vê realmente, né, essa questão da gente, das diferentes gerações que eu mencionei aí, né? Então, a gente resolveu, por exemplo, criar nossos filhos como geração X. Pô, mas peraí, aí é o tal da ditadura que você falou. Pô, você tá forçando a gente? Não. Você sabe que não? Eu te conto, Bruno, o fato da gente ter assumido, eu e minha esposa, termos assumido criar nossos filhos como geração X, o efeito é que eles têm um diálogo conosco. A gente janta junto. Olha que coisa espetacular nos dias de hoje. A gente janta junto. Olha só. Sem celular. E a gente conversa. Cara, isso é mágico, né? Então, assim, e aí, a gente ouve, a gente pratica a liderança jantando, cara. Porque a gente se ouve, a gente vê, eu quero saber, a gente pergunta, chega da escola, a gente pergunta como é que tá. Então, assim, a gente é uma família que a gente realmente gosta, né? Gosta de estar junto, gosta de família, né? Então, assim, exemplos tem um monte. Meu filho, recentemente, né, olha que exemplo simples, né? Ele tomava, né, banho tardezinha pra noite, né? A gente estudava, tal. A escola dele tem muita prova, né? Tem prova de segunda a quinta, meu, é terrível. Sei bem. Porque chama avaliação continuada, né? Então, assim, mas é uma escola super bacana, eles se desenvolveram demais, assim, valorizam demais o conhecimento, então é legal. E aí ele mudou. Essa semana, acho que mudou, né? Ele tá com 12 anos, né? Já tá indo pra 13, ele já mudou. Ele falou assim, pai, quero tomar banho de manhã. Acho que é porque ele cortou o cabelo. Quero tomar banho de manhã. Quero ter a minha responsabilidade, Bruno. Naquele momento eu falei, meu, tá pago o dia, porque realmente eu quero ter a minha responsabilidade de levantar no horário e tomar o meu banho. Eu falei, poxa, caraca, parabéns, meu. O líder precisa reconhecer, né? Então eu já dei um abraço nele, assim, falei, Fê, parabéns, cara, muito, muito legal essa atitude sua. E dei apoio, lógico, né? Ele falou, se eu não levantar, você me empurra lá pra dentro do chuveiro, né? Eu falei, poxa, deixa comigo que o líder vai fazer isso. Mas ele levantou de prontidão, assim, você vê. São pequenos detalhes. E da onde que ele busca isso? Se eu fosse um cara que demorasse pra levantar, minha esposa também, sabe? Qual que é o espelho dele? Né?
ele vai copiar o que às vezes não é bacana, né? Então, assim, a gente tem que ser, né, realmente, a gente tem que olhar em volta da gente, porque a gente influencia muitas pessoas, né? Nós somos percepção, né? Então, exemplos engraçados aí pra gente se divertir no bate-papo. Não, e você sabe, né, Daniel, até é meio clichê falar sobre isso, porque parece que virou um papo meio chato, né, de falar de pandemia e tal, essas coisas, porque parece que isso aconteceu há muito tempo, em uma outra vida, né? Mas você sabe uma das mudanças que eu notei, não sei se outras pessoas também tiveram essa percepção. Quando a gente precisou trabalhar de casa, a gente juntou as duas vidas, profissional e pessoal. Então, filho, família, esposa, tal, começaram a interagir com o seu trabalho, com as pessoas do seu trabalho. As minhas filhas conhecem... Definitivamente. Mais do que o nome das pessoas que trabalham comigo, da empresa, cara, o nome dos clientes. Sabe quem? Pai, quem que você tá falando? Eu tô falando com o fulano. Tá no ambiente. E aí, é o que você falou, a gente é um só. Porque tá no ambiente, né, Bruno? Tá no ambiente. Talvez essa também talvez tenha sido uma mudança, não uma mudança, mas uma evolução forçada que aconteceu, porque antes a gente meio que conseguia separar. Cara, a gente saiu do trabalho, eu colocava uma música no carro, cara, vestia, tirava todo aquele estigma do trabalho e entrava dentro de casa para ficar com a minha família. Quando você juntou tudo, você virou um só. É família, trabalho, família e... criança, né, cara? Quem tem filho sabe disso. Quem não tem, se um dia tiver, vai ter essa experiência. Você falou que a gente é o espelho. As crianças absorvem tudo. Aquele exemplo que você deu, né, de você pegar um pouquinho de cada um. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso não me serve. As crianças fazem isso melhor do que qualquer pessoa. Com certeza. Então, a gente é o maior exemplo para os filhos, em todos os sentidos, em todos os momentos. Então, essa é uma percepção que a gente tem que ter muito e ter isso muito claro na nossa mente. Com certeza. E você falou da pandemia aí, é muito legal e queria fazer um reconhecimento público, né, aqui. E assim, a gente sempre tem essa questão que você comentou, né, de ter a vida profissional, pessoal, e às vezes fica, né, dentro de casa, assim, uma angústia, né, sabe? Poxa, trabalha muito, tal, não sei o quê. E aí, a minha esposa, na pandemia, né, o primeiro 6 meses de pandemia, ela me parou assim e falou: Daniel, eu queria reconhecer algo aqui. Você trabalha pra caramba, bicho. Eu não sabia que você trabalhava tanto. Eu falei: não, eu já sabia que eu trabalhava tanto. Eu te falava, mas você não acreditava. Então é engraçado. Não acreditava, é que eu não via, né, cara, Daniel? Eu não sabia. Mas eu vou falar pra você, eu me aproximei, né? A pandemia, ela foi uma catástrofe, todo mundo sabe disso, muitas perdas, né? Eu acho que até é uma coisa que fica polemizando, como é que foi, pra mim não importa, né? Pra mim é o seguinte, uma vida é uma vida, uma perda é catastrófico, né? Então, não importa, né? Todo mundo conhece alguém ou teve alguém que passou por isso aí, então assim, mas a pandemia aproximou as pessoas, ou separou, né? Porque teve muitas separações também em função da pandemia, porque as pessoas realmente perceberam quem que estava com elas, né? E no meu caso, a minha esposa, foi maravilhoso, porque a gente realmente se aproximou, né? A gente passou a contar muito mais, né? A coisa começou, na verdade, quando a gente foi morar fora, mas a pandemia aproximou ainda mais, e com esse reconhecimento que eu trabalhava muito, eu sei que eu trabalho, foi excelente, cara, foi transparência total. Aí você pensou, finalmente eu ganhei esse badge, eu tava trabalhando décadas para ganhar esse reconhecimento, pois ele chegou. Tá vendo? Virou o top voicer da minha casa aqui, com a minha esposa, viu? Exato. Eu ia justamente perguntar sobre morar fora. Você morou na Turquia, né? Eu morei 2 vezes fora. Foi na Turquia? 2 vezes fora, Bruno. Eu morei nos Estados Unidos em 2006, 2007. Tudo pela Ford, tá? A Ford é a única empresa que profissionalmente eu trabalhei na vida. Eu tive um estágio de pouquíssimo tempo numa empresa de redutor de velocidade chamada Sumitomo, e aí depois eu entrei na Ford e nunca saí. Aliás, eu não saí porque eu não tenho currículo, então eu não posso. Conheço, né? Eu não tenho currículo, então eu não posso sair. Não vou fazer, eu me recuso. Por que eu me recuso? Eu me recuso porque as pessoas saem por uma das coisas que a gente conversou aqui, que elas têm péssimos líderes e elas continuam com péssimos líderes até que elas conseguem sair, ao invés delas saírem do péssimo líder, né? Às vezes elas saem por remuneração, mas elas esquecem de olhar o holístico, nada mais é do que olhar o tamanho da oportunidade que você tem, e às vezes você joga fora isso e tem muita gente que quer voltar, né? E existe um terceiro grande fator que para mim é o maior, é que as pessoas veem os problemas e elas fazem parte do problema.
e eu adotei o fazer parte da solução. Tá, o que você quer dizer com isso? Por favor, antes de você falar da solução, me explica a questão do problema que eu não entendi. É assim, vamos lá. Quando as pessoas vêm, você chegou no departamento, o departamento é super problemático, tá, né? As pessoas não são colaborativas, não ajudam uns aos outros, tal. Cara, você é fator de mudança, né? Se as pessoas atuam assim, você não precisa copiar aquele modelo. Então, o que eu sempre fiz na minha vida, eu cheguei para ajudar nas soluções, não para ser mais peso no problema, entendeu? Então, é por isso que eu não tenho, né? Eu digo que Deus guia minha vida, né? Então, o que Ele quiser eu faço. Mas não preciso ter currículo, até porque eu chego nos lugares e eu gosto de ajudar a resolver. Eu sou um cara mão na massa e gosto também dessa questão da liderança inspiradora, e isso faz com que, né, fica bem bacana. Você perguntou sobre morar fora. Morei 2 vezes fora, tá? 2006, 2007 nos Estados Unidos, tá? Eu era super jovem, né? Era engenheiro, acho que eu era engenheiro pleno ainda, né? Tem alguns graus de engenheiro, depois você vira executivo e tal. Uhum. E eu morei mais recente em 2016, 17 na Turquia, tá? Morei no lado europeu, atravessava lá o famoso Bósforos, né? Todos os dias. Para ir, 40 minutos. Para voltar para casa, 1h50, 2 horas, 2h30, não tinha. Então minha esposa, né, super guerreira comigo, tinha uma paciência de Jó, né, para me esperar para jantar, e ela fazia questão de jantar comigo, por isso que eu falo para você que, né, é guerreira comigo. Então é isso, mas Turquia e Estados Unidos foram as 2 experiências que a gente teve de morar fora. Onde você, né, morou na Turquia? Morei em Istambul. Istambul? É muito diferente, cara, a cultura da Turquia. Estados Unidos a gente, não falar que a gente está mais acostumado, né, mas a gente tem mais exemplos, né? Agora na Turquia eu gostaria que você falasse um pouco sobre Turquia. Curiosidade, né? Bom, Turquia era a antiga Constantinopla, então quem gosta de história ali é um prato cheio, né? Então, muita história ali realmente deixada ao longo dos anos, mas a Turquia é um lugar fantástico, né? Eu falo que nossa história é assim: minha esposa chegou chorando e saiu chorando, né? Chegou porque não queria ir, chorando, e saiu chorando porque não queria voltar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar do vou aguardar, vou chegar lá e vou ver como é que é, né? Eu sempre falo para ela, né? Mas a gente adorou, né? Um lugar super seguro, tá? Super seguro. Ah, mas lá não tem bomba, não estoura os negócios lá, entendeu? Tem muita informação, acho que até porque as pessoas não conhecem, fica vendo às vezes o lado ruim, né, das coisas, mas é super seguro, tá? Um lugar onde tem, o pessoal tem a grande parte ali, né, morava próximo da gente ali, tem uma capacidade financeira boa, mas mesmo nos lugares onde não tem, super seguro, Bruno. Turquia, você pode andar com dinheiro na mão que ninguém vai nem olhar, né? No passado, né, tinha, né, muitas punições, né, para quem roubava, tal, e assim vai, né? Então é um lugar super seguro. É engraçado que a gente pensando, né, poxa, como é que vai ser a Turquia? Né, e o pessoal de lá, quando vem para cá, vem com o GPS no bolso para ter certeza de que se for sequestrado, tal. Então, assim, de novo, são julgamentos, né? Então, gostei demais de morar lá, minha família gostou também, né? Tivemos oportunidades, né, incríveis lá de conexões. Eu adoro conexões com as pessoas que eu te falei. Então você imagina a riqueza de você conhecer outra cultura. Estudei um pouco de turco. Estudou? Estudei um ano. Aprendeu a fazer kebab, pelo menos, ou não? Não, eu faço algumas coisas, mas kebab não fiz não, cara. Não fiz não. E é engraçado que nessa jornada de aprender turco foi uma decisão minha, tá? Porque não sei muito, tá? Sei um pouco, né? O básico do básico, porque é uma língua muito, muito difícil, né? A derivação das línguas, se você procurar na internet, você vai ver. Derivação das línguas e conexões, quase todas as línguas estão conectadas. E aí o turco tem uma arvorezinha aqui no cantinho, aqui, ou seja, não está conectado com nada, porque é muito particular, vem de uma família milenar. A estrutura, só para você ter uma ideia, uma curiosidade, ó. A estrutura do turco é similar à estrutura do japonês. Então você tem que esperar o final da frase para saber se é eu, você, ele, ela, e aí vira uma bagunça para quem é latino, né?
Porque a gente começou a falar a frase, eu já sei o que é, já saiu respondendo, né? Assim, a gente é meio, né, meio precipitado, né? Mas precipitado. Nosso cérebro funciona da esquerda para a direita, né? Isso. O pensamento dele já é diferente. É isso. Então, assim, aquela ansiedade de esperar falar, né? Mas é engraçado, eu te conto um fato interessante. Eu comparei as línguas, até porque a gente faz uma aclimatação cultural, aí num aprendizado cultural, ia ter gente respondendo para mim, ia ter turcos. Na verdade, várias nacionalidades respondendo para mim, inclusive turcos, né? Brasileiros também tinham. Naquela época eu era, né, líder de um projeto grande. E aí eu comparei, né, as características, né, nossa, dos brasileiros, né, com os turcos. E a gente tem muita semelhança. E aí o que eu fiz? Eu peguei as semelhanças, né, para que eu conseguisse, né, vamos dizer, trazer as pessoas, né, até pela característica da liderança, trazer eles para próximo da gente. Por exemplo, a gente tem valores muito próximos, né, a gente é muito família, né, o turco é muito família. Os caras, começam a tomar café às 8 da manhã no sábado, nos domingos, em famílias, mesas gigantescas, e as pessoas tomando café ali, e vai até às 11 horas da manhã e falando de família, falando de tudo. Nossa. Então, assim, é muito bacana essa questão. Então, assim, e a gente também é assim, entendeu? A gente é muito família, a gente gosta, a gente tem o churrasco brasileiro, né? O turco lá é esse café da manhã, eles gostam de se encontrar, eles gostam de se ajudar. Então, quando eu peguei as coisas que são iguais, isso virou uma grande fortaleza, né? Quando eu peguei que as coisas eram diferentes, a língua era uma, né? A religião é outra, né? Então, assim, eu respeitava a religião deles, tinha os momentos deles. Tem um momento que o turco precisa ir rezar. Essa é a questão dele, não é minha. Eu não tenho como influenciar, interferir. Eu não posso ser o crítico, eu tenho que ser a solução, lembra? E a língua eu resolvi aprender, né? Então, assim, fui estudava das 6h30 da manhã até 7h30, se levantava cedo pra caramba pra fugir do trânsito. Mas foi super prazeroso. Eu adoro, né, aprender, conhecer outras culturas, conhecer línguas. Eu sou fanático por isso, até porque me ajuda no desenvolvimento, né? Total. De liderança de pessoas. Daniel, a gente vai se encaminhar aqui para o final. Tenho 2 pontos que eu quero tratar com você. Primeiro é uma pergunta. 25 anos de carreira, inúmeros projetos, inúmeros tipos de produtos diferentes desenvolvidos, pessoas, projetos, enfim. É difícil citar um exemplo e lembrar de um, mas eu quero que você fale um projeto, um produto que você trabalhou ou trabalha, que você se orgulha muito, que você tem como exemplo e tem aquele pedacinho guardado no seu coração. Bom, assim, até porque eu sou um amante, né, da indústria automotiva, amante de liderança, a gente conversou bastante no bate-papo de hoje. Projetos são inúmeros, né? Eu trabalhei com todas as plataformas basicamente da Ford, né, em todas as gerações, e 25 anos realmente você consegue, né? Aliás, isso é uma recomendação para sua audiência, tá? Não fiquem no mesmo lugar a vida toda. Não fiquem, vai conhecer outras coisas. Às vezes as pessoas têm medo de falar com o chefe que quer sair do departamento, né? Cara, isso é uma grande bobagem, entendeu? Se você tiver um líder, né, lembra? Você não está falando com o chefe, você está falando com o líder. Se for o chefe, aí você cuidado. Mas se você estiver falando com o líder, e principalmente o líder inspirador, coloca o seu objetivo na mesa e ele vai te ajudar a você chegar onde você sonha. Entendeu? Então isso é bacana. E eu faço isso diariamente com as minhas pessoas. Eu abro mão de pessoas para serem convertidas, que às vezes vêm, né, às vezes por um trabalho pelas terceirizadas, né? Se tem uma pessoa que vai ser promovida, ou de repente a pessoa não vai ser promovida, mas ela quer mudar, né? Eu ajudo. Então, assim, busquem isso, pessoal. Busquem isso, porque isso tem grande valor na sua carreira. Não fiquem fazendo a mesma coisa a vida inteira, tá? Então, uma empresa grande como a Ford, imagina, eu tive inúmeras oportunidades, inúmeros projetos, mas eu acho que a vida é como se fosse uma escada, né? Você vai, né, somando e subindo, né? E isso faz com que eu elenque nessa sua pergunta aí. Eu acho que o projeto da Transit, tá? Que é o último projeto aí que meu chefe perguntou para mim, Daniel, você cuida da Transit para mim? Eu falei, não estou entendendo a pergunta, o seu comentário pode repetir? Ele falou, você cuida da Transit para mim? Eu falei, eu cuido. Você confia em mim? Confio. Você acha que eu sou a pessoa certa? Acho que você é a pessoa certa. Aí ele falou assim, como é que eu te ajudo? Eu falei, deixa eu trabalhar. Já que você confia em mim, deixa eu trabalhar. E ele montou um muro de Berlim aí, eu consegui realmente navegar bastante, né? Foi bastante desafiador, até porque por 11 anos, né, a gente tentou diversas receitas, né, para conseguir fazer esse lançamento da Transit regionalmente falando, com planta regional, né? A gente tem uma planta aí no Uruguai.
E foi um prazer gigantesco, né? Eu falo que me marcou porque, além do desafio, né, depois de 10 anos, você conseguir achar uma maneira de você lançar um produto é bacana, né, é prazeroso e te deixa realmente com uma satisfação de entrega, de ter agregado valor, né? Daqui a 100 anos vai ter gerações trabalhando nesse projeto aqui, então isso é muito mágico, né? Então, assim, e eu tive o grande prazer, né, de, dentro desse projeto, né, ter esse desafio, né, da gente levantar uma fábrica do nada, né, lá junto com o nosso parceiro no Uruguai, e cara, eu lembro claramente que eu tava ali na beirinha da cerca, não tinha nada, tinha um pasto cheio de cavalos. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu sou merecedor? Será que eu sou capaz, né? Mas isso foi um lapso de segundos, assim, eu não estava duvidando, eu só estava me reenergizando, porque a jornada ia ser terrível. Mas, cara, eu acho que todos os projetos marcaram muito a minha carreira, até porque eu realmente, em todas as fases da minha vida, apesar de estar entregando projetos, eu tive a oportunidade de estar com pessoas incríveis. Até as pessoas que realmente foram mais difíceis me ensinaram, tá? Porque me ensinaram, como a gente falou no bate-papo de hoje, aquilo que eu não quero, né? Então, assim, eu acho que no meu estilo de vida, do meu jeito de ser, do meu estilo de liderança, eu acho que todos os projetos marcaram, mas eu vou elencar o último realmente porque tem uma conexão muito grande com o desafio. O desafio foi o mais difícil de toda a carreira, então fico com o projeto da Transit aí. E tem algo que você não comentou sobre a Transit, mas eu vou comentar, que eu acho que é bem legal, que é um tipo de projeto que você trabalha bastante com propósito, porque você vê as transformações que vocês fazem com a Transit. Veículo para SAMU, para emergência, veículo militar, da polícia, isso, aquilo. Então você tem esses segmentos que você olha, tem um olhar diferente, cara. A Transit agora está salvando vidas, a Transit agora está fazendo aquilo. Então você consegue encaixar muito o propósito no dia a dia do trabalho de vocês. Cada transformação, cada novo projeto, cada nova ideia. Então isso é bastante legal também. Com certeza. Isso que você falou é realmente um dos elementos pelo qual eu escolhi esse projeto. Eu sou filho de médica, né? Minha esposa é biomédica. Meu filho está fazendo medicina. Então, eu ia falar, pra você ter advogado e um médico na família. Tem tudo a ver, Bruno. Na posteridade, cara. Pois é. Mas é legal, né? Você lembrar, né, a questão do propósito, né? Ajudar a mudar o mundo, né? Trazendo experiências positivas para as pessoas, e uma das coisas é isso, né? Eu tenho inúmeros projetos, a gente se envolve demais com os projetos, né, de todos os órgãos, né? Eu acho que a gente precisa de muito, muito mais, a gente precisa se doar mais, né? E no final das contas tem a questão do negócio, né? Mas quando a gente se envolve em projetos, como você falou, uma ambulância, cara, assim, é demais, é muito bacana. Né, e se você está discutindo, né, como é que vai ser a ambulância futura, como é que vai ser, né, como é que isso vai melhorar, né, a vida dos socorristas, cara, imagina que esses caras passam, entendeu? Então, se o motorista está ali no volante, poxa, ele está ali salvando vida, né? A gente estava fazendo essa conexão, por exemplo, com a transmissão automática, né? Poxa, o cara não pode perder tempo, o cara está salvando vida, ele não pode perder tempo trocando marcha, né? Então, assim, são pequenas coisas, né? Frenagem autônoma, poxa, eu quero que minha ambulância freie sozinho, eu não quero que eu possa ter alguma colisão e tal. Então, assim, essa conexão, né, complementando o que você faz é fantástico, Bruno. Eu sou realmente fascinado, apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela vida, apaixonado por liderança e desenvolvimento de pessoas. Então esse é o sumário do Daniel aí. Maravilhoso. Daniel, qual frase, ensinamento, algo que norteia, qual que é o seu mantra de vida para você compartilhar aqui com a nossa audiência? Bom, meu propósito eu já falei, então eu queria deixar um recado para você e para sua audiência, tá? Para a gente colocar o tamanho do nosso sonho, igualar isso à nossa energia, tá? Porque às vezes as pessoas sonham demais e colocam pouca energia naquilo que ela faz e às vezes fica uma frustração. Então, coloque isso do mesmo tamanho, né? Se você quer chegar longe, cara, coloca muita energia nisso, né? Acredite em você, né? A pessoa que pode mudar a sua vida é você, ninguém mais, né? A motivação é sua. Você levante eu falo assim, se você levantar da cama
e não tiver num dia bom, fica aí, não vem estragar meu mundo não, né? Então, é um pouco disso, entendeu, Bruno? Eu acho que colocar realmente, né, essa energia da transformação, energia, se você quer chegar, você pode, acredite em você, entendeu? Acredite em você. Se tem alguém que pode transformar o mundo, é você. Então, eu quero convidar você e a sua audiência para me ajudar a transformar o mundo, porque eu estou conseguindo muitos progressos. Quer seja num trabalho no LinkedIn, que a gente mexe com as pessoas, provoca as pessoas para que elas, né, coloquem a sua melhor versão, quer seja dentro do trabalho, onde a gente traz, né, um DNA, né, para as pessoas entenderem o que é o correto, o que é o incorreto, quais são as referências, quer seja por aquele modelo que nós conversamos hoje, que é transformador. E eu tenho certeza, você é um cara super smart, tenho certeza que você já vai ficar borbulhando isso na cabeça para fazer. Então é isso. E seja uma pessoa de bem com a vida, cara. Enjoy the ride, é o que eu falo, né? Curta a vida, porque a vida é muito pequena, é muito efêmera, né? Ela passa muito rápido, e não esqueça que a sua carreira tem que estar conectado com o seu plano de vida. Chega de aceitar coisas que você não precisa, né? Seja você. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí. Você sabe que eu também, há 20 anos atrás, comecei como estagiário em uma consultoria europeia, e o que me levou, às vezes os caminhos que nos levam, a gente não sabe exatamente onde ele vai chegar, mas a gente basicamente embarca. E olhando de forma em retrospecto, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque, falando do âmbito profissional, né? Quando você trabalha em consultoria, pelo menos aconteceu comigo, eu tive a chance de trabalhar e conhecer inúmeros setores, pessoas, conhecimento. Eu sou uma pessoa que não gosta tanto de rotina, gosta de sempre estar aprendendo, conhecendo, se desenvolvendo. Então, óbvio, amo carro, adoro a indústria automotiva, cara, é minha paixão, mas já trabalhei muito com telecom, banco, energia, submarino nuclear, veículo bélico, eu nem gostaria, mas acabou acontecendo, né? Mas enfim. E eu acho, Daniel, de verdade, que Deus tem sido muito generoso comigo, com a minha jornada, com as pessoas que eu tenho conhecido na minha vida, com a família que eu tenho, porque eu nem me sinto merecedor de tudo isso, sabe? Mas eu acho que Deus tem sido um cara muito generoso comigo. No meu íntimo, eu continuo acreditando, e vou morrer com isso, que a vida está ligada à conexão humana. A gente é feliz quando a gente se conecta com o outro, quando a gente conhece novas pessoas, e a gente precisa sempre exercitar isso. E eu sou muito grato por ter tido a chance de te conhecer, ter tido essa oportunidade de conhecer, a gente estar gravando aqui hoje, por tudo, e quero te agradecer demais, cara, a tua presença. Muito obrigado por brilhantar aqui esse programa e tantos conhecimentos, insights que você trouxe para todo mundo. Com certeza. Você falou de ser uma pessoa abençoada. Eu também me considero muito abençoado, Bruno. E assim, acho que a gente tem que ser grato. O pessoal fala hoje em dia, é muito moderno falar de gratidão, mas a maior gratidão é a vida, né? E a gente tem que fazer essa jornada valer a pena, né? Então, por isso que eu falo, seja uma pessoa feliz, vá atrás do seu sucesso, não olha para o lado, não olha para o outro, o jardim do lado não precisa ser melhor que o seu, e se ele for, tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum, vive a sua jornada, seja feliz com aquilo que Deus está te proporcionando. Eu acredito muito que a gente está aqui por um propósito, né? E é por isso que eu virei a minha vida para realmente deixar marca na vida das pessoas e tentar ajudar, cara. É o que eu posso fazer, tentar ajudar. O mundo eu vou mudar inteiro? Não, né? Mas no conceito holístico, né, a gente tem que entender o todo e atuar onde a gente tem influência. Não adianta eu querer mudar a pessoa que está a 1 trilhão de quilômetros de mim, não vai funcionar. Mas por que eu não começo com a minha família, com as pessoas da minha influência, as pessoas que eu gosto, as pessoas da minha comunidade? Então, Bruno, super, super bacana, né, nosso bate-papo de hoje, né? Acredito muito, né, na transformação das pessoas, da sociedade. Eu acho que a gente precisa de um mundo melhor, precisa de um Brasil melhor, né? E tem muito para a gente fazer, né? Pessoas como você, né, sua audiência cresce a cada dia. Eu acho que a sua voz, né, você falou de Top Voicer. Top Voicer é naquele canal, pô. Você é o Top Voicer aqui, pô. Entendeu? Então, assim, se tem pessoas que seguem você, Bruno, é porque você tem essas conexões, né? A gente se conheceu outro dia, estamos aqui gravando, né? Então, assim, o que é isso? Qual que é a explicação para isso?
né? Então, assim, se achar que não tem Deus nisso, meu amigo, estamos perdidos, né? Então, queria de antemão aí agradecer demais a oportunidade, né? E espero que um pouco desse bate-papo, né? Desse nosso encontro aqui realmente ajude a mudar a vida das pessoas, né? Se a gente diz que o líder inspirador, né? Se você aproveitar 1%, a gente já está explodindo de alegria. Então, se aproveitar 100%, muito melhor. O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Esse foi o Daniel Santos. Obrigado, Dani. Grande abraço a você, audiência aí. Estou à disposição. Quando você quiser, pode me chamar que eu estou aqui de volta. Grande abraço, Brunão.